Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Convido a você a se inscrever e também deixa seu like. Também não esqueça de clicar ali nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para o conteúdo. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Deus manda Natã repreender Davi. Yahvé enviou o seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema, : Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. Versículo 2: O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. 3: Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços. E ele a considerava como carne de sua carne. Versículo 4. Certo dia um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. Versículo 5. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natã: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. 6. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Versículo 7. Então Natã revelou a Davi: Esse homem és tu. E assim diz Yahvé, Deus de Israel: Eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul. Versículo 8. Eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. 9. Sendo assim, por que desprezaste a palavra de Yahvé fazendo o que eu reprovo? Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Versículo 10. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. 11. Assim diz Yahvé: Na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. 12. Tu agiste às ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e à plena luz do dia. Versículo 13. Davi confessou a Natã: Pequei contra Yahvé. Então Natã afirmou a Davi: Por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado. : Não morrerás. Versículo 14. Mas, por teres ultrajado a Yahvé mediante tua atitude, o filho que tiveste morrerá. Versículo 15. E Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Versículo 16. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. 17. Então os anciãos oficiais de Davi no palácio se colocaram ao lado dele a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão. Mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. Versículo 18. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentavam: Quando o menino estava vivo,
Nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. 19. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi: o menino morreu? Diante do que eles afirmaram: sim, Senhor. Versículo 20. Então, imediatamente, Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou no santuário de Yahvé e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Versículo 21. Seus anciãos e conselheiros lhe perguntaram: por qual motivo ages desta maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e pranteaste, mas agora que o menino está morto, te erguestes com vitalidade e vieste comer. Versículo 22. Então ele respondeu: enquanto o meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: quem sabe Yahvé venha a se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. 23. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. O nascimento de Salomão. 24. Então Davi consolou sua esposa Batseba, e havendo tido relações sexuais com ela, Batseba gerou um menino, a quem Davi decidiu dar o nome de Shelomo, Salomão, e o Senhor muito o amou. Versículo 25. E por isso ordenou ao profeta Natã que enviasse uma mensagem a Davi, e Natã passou a chamar o menino de Yedidiá, Gedidias, amado do Eterno. Davi conquista Rabá. Versículo 26. Entre mentes, Joabe seguiu atacando Rabá, a capital da nação dos Amonitas, e conquistou a fortaleza real. Versículo 27. Concluída essa ação militar, Joabe enviou homens de confiança com a missão de entregar a seguinte mensagem a Davi: guerreei contra Rabá e já tomei controle total de seus reservatórios de água. Versículo 28. Agora, pois, convoca o restante das tropas, cerca a cidade e conquista-a, a fim de que teu nome passe para a história e as honras da posse não sejam dadas à minha pessoa. Versículo 29. Então Davi reuniu todas as tropas e marchou para Rabá. Lutou contra ela a batalha final e a conquistou. Versículo 30. Em seguida tirou a coroa da cabeça de Malcã, Deus e rei dos filhos de Amon, e esta em ouro maciço pesava cerca de 35 quilos, isto é, 1 talento, toda ornamentada com pedras preciosas. E ela foi colocada sobre a cabeça do rei Davi. Levou também Davi de Rabá grande quantidade de bens como espólio de guerra. Versículo 31. Quanto à população de Rabá, ele os trouxe e os pôs a trabalhar com serras, enxadas e machados de ferro, e em fornos de tijolos. E assim agiu para com todas as cidades dos filhos de Amon. Logo depois, Davi voltou com todas as suas tropas para Jerusalém. Nós concluímos aqui a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 12. Agora eu estarei lendo aqui o que diz o comentarista. Vou ler primeiro o versículo, depois nós leremos aqui o comentário. Versículo 7. Então Natã revelou a Davi: esse homem és tu. E assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul. Observemos aqui, comentário aqui no rodapé dessa Bíblia de estudo, está escrito: um profeta de Yahvé colocado na corte de Davi, um profeta de Yahvé colocado na corte de Davi e na de Salomão. No Antigo Testamento, os profetas possuíam uma importante ascendência moral e espiritual sobre os reis, por levarem uma vida consagrada a Deus e transmitir os oráculos do Senhor.
Natã, em hebraico, significa dádiva. E apesar das palavras de repreensão do profeta, Deus cuidou de Davi com muitas, entre aspas, dádivas durante todo o seu processo de purificação, provação e santificação. Romanos 8, 28. O rei poderia ter mandado matar Natã, mas o profeta do Senhor tem que comunicar as palavras do Senhor do seguinte modo: primeiro, profetizando a verdade com lealdade e bom senso. Segundo, plena submissão pessoal à vontade de Deus, 2 Pedro 1, 21. Terceiro, intrepidez para denunciar o mal, Efésios 6, 20. Quarto, proclamar o perdão de Deus, João 20, 23, 1 João 1, 9. Quinto, orientar o povo com carinho, zelo e fidelidade à palavra do Senhor, 1 Reis 1, 11 ao 14. Sexto, assumir compromisso, responsabilidades com total integridade e responsabilidade, 1 Reis 1, 34, 45. Sétimo, cuidar do oferecimento de um sincero louvor e adoração a Deus nos cultos. E oitavo, registrar e avaliar os eventos históricos entre seu povo e no mundo, aliando senso crítico ao temor do Senhor, 2 Crônicas 9, 29.